Então é a parte da opressão. Vamos ver isso, irmãos. Êxodo 1. Êxodo 1. A gente poderia ler todo o capítulo, mas para ganhar tempo, que hoje eu quero falar Êxodo e Levítico, pelo menos. Capítulo 1, verso 12. Alguém lê para mim? Vai ler Êxodo 1, 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, lá dentro do cativeiro, Faraó manda oprimir e afligir o povo de Israel. Ele manda afligir, algumas traduções está oprimir a nação. Mas o texto diz que quanto mais oprimia, mais crescia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está vendo isso aí no texto, irmão? Amém. Então, perceba que a nação de Israel cresceu no meio da opressão. Aleluia. Porque o que nos faz crescer não é aplauso. O que nos faz crescer é prova, irmãos. O que nos faz crescer não é agenda cheia, não é tapinha nas costas. E não é na hora da bonança que a gente cresce. É na hora da opressão, da prova que a gente cresce. Aleluia. Pois é. Por que oprimir Israel? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque se você ler o capítulo 1, Faraó fica com medo. Qual é o medo? Esse povo está crescendo muito e vai tomar minha terra. Então, o medo dele, vou perder o espaço para esse povo que está crescendo. E tem crente que tem a síndrome do Faraó. Quando vê alguém crescendo, fica com medo de perder o espaço. Verdade. É que nem esse mesmo demônio que pegou o Faraó, pegou também o Herodes. Quando chegou a notícia para Herodes, a notícia chegou assim: os magos do Egito disseram, foram até Faraó e disseram assim: pastor, hoje nasceu o rei dos judeus. E Faraó o que fez? Como é que é? Nasceu o rei dos judeus. A Bíblia diz que ele mandou matar todas as crianças, achando que uma delas poderia ser aquele que nasceu o rei dos judeus. Qual é o medo do Faraó? Pergunta para mim, qual é o medo do Herodes? Qual é o medo? Porque os magos disseram, nasceu o rei. Aleluia. Alguém nasce rei? Não. Nasce príncipe? Não. Não, príncipe nasce. Mas rei não. A pessoa nasce príncipe para um dia virar rei. Ela nasce como filho do rei para um dia virar. Ela nasce como herdeira do trono. Mas os magos disseram, hoje nasceu um rei. Aleluia. Como é que pode a pessoa já nascer rei? Aí o Faraó, o Herodes, pôs a mão na cabeça. Como é que é? Nasceu rei. Ele pensou assim, olha aqui para mim, se nasceu agora já é rei, imagina quando crescer. Então deixa eu cortar as asinhas dele logo. E tem gente assim, que não pode ver ninguém crescendo, que fica com medo de perder o espaço. Então, quanto mais oprimia, mais crescia. Eu quero liberar uma palavra na vida de alguém. Quanto mais te oprimir, mais Deus vai te fazer crescer. Quanto mais falarem mal de você, da igreja, viu, pastor? Mais Deus vai fazer a obra crescer.
quanto mais tentar puxar o tapete, quanto mais tentar boicotar, mais Deus vai fazer crescer. Sabe por quê? O seu crescimento não depende da terra. Aleluia. O seu crescimento depende do céu. Por isso que Paulo diz que um plantou, outro regou. Mas quem deu crescimento, irmãos? Deus. Quem vai te fazer crescer? Deus. Glória a Deus. Então ele ficou. Aí ele mandou matar as crianças, irmãos, esse faraó, para tentar travar o crescimento. E a primeira forma que ele usa para tentar travar o crescimento é que ele contrata as parteiras para matar as crianças. Nasceu homem, mata. Só que as parteiras se compadeceram. Então a primeira estratégia dele não deu certo. A segunda, manda jogar no Nilo. Porque o diabo nunca vai desistir. Verdade. Ele tenta a primeira vez, se a estratégia não dá certo, ele muda. Só que maior é Deus para nos livrar. Aleluia. Aí mandou jogar no Nilo, e nesse período que nasce, que eu coloquei aqui, ó, aqui é o nascimento, a preparação chamada de Moisés, viu, pastor? Esse MC. Nascimento, preparação e chamada de Moisés. Então nasce Moisés. Capítulo 2 fala do nascimento dele. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Então, no período em que Faraó está mandando matar as crianças, a Joquebede, mãe de Moisés, gerou. Aleluia. Porque, irmãos, você gerar, produzir, quando está tudo bem, é fácil. Eu quero ver gerar, produzir na hora da perseguição, né? Sim, pastor? Mas independente da perseguição, você não vai parar de gerar. Aleluia. E ela gerou um filho, e vendo que era formoso, escondeu. Diga, formoso. Mas escondido. Está vendo? Moisés era formoso, mas ela escondeu ele. Ele era formoso, mas ninguém sabia a beleza dele, porque ele estava escondido. Glória a Deus. E o que tem de crente que tem um ministério formoso, mas escondido? Tem uma chamada formosa, mas escondida. Tem um dom formoso, mas escondido. Tem uma unção formosa, mas escondida. Mas eu quero profetizar que Deus vai te tirar do esconderijo. Oh, glória. Então, o tempo do esconderijo, diga, o tempo do esconderijo. Todo crente tem que passar por esse tempo. Que tempo é esse? É o tempo da anonimato. Ele está escondido, ninguém vê ele. É o tempo que você sabe que Deus te chamou, mas ninguém te vê. Você sabe que Deus te chamou, que Deus tem um negócio na sua vida,
Mas ninguém mentiu para você, está escondido. E tem que ter esse tempo. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque se ele sai do esconderijo antes do tempo, quem vai encontrar com ele? Os soldados. Estão tudo caçando. Então você tem que entender isso. Se Moisés saísse do esconderijo antes do tempo, ele correria risco de morte. Gente que exerce a chamada antes do tempo corre risco de morte. O tempo do esconderijo, olha aqui para mim, se você não der glória, você está ruim. Moisés está escondido, mas está crescendo. Aleluia! Está escondido, mas está crescendo. Então, o fato que você está escondido, ninguém te vê, não quer dizer que você não está crescendo. Está escondido, mas está orando, está jejuando, está escutando a palavra. Aí o verso de número 3: não podendo mais escondê-lo. Que chega um tempo que não dá mais para te esconder. Oh glória! Chega um tempo que não tem mais como. E por que não dava mais para esconder? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Conforme ele ia crescendo, o choro dele ia ficando alto. Olha aí, Jesus, ó. Dessa maneira. Estou te dando um tempo para pensar. Oh, glória, dessa maneira, Jesus. Oh glória! Porque quem chora, irmãos, não permanece no anonimato. Eu vou profetizar, tua lágrima vai te tirar do esconderijo. Você pode dar uma glória melhor? Bate na mão de alguém de que é noite de sair do esconderijo. Então, ela vê que não está bem para esconder, aí ela pega, faz uma arca de junco e betuma a arca. Diga betuma. Porque o betume era usado como se fosse um reboco, viu, irmãos? É como o pinche. Porque se ela põe a arca lá de junco sem betumar, a água ia entrar dentro. Então ela betuma para tapar as brechas da cestinha. Glória. Porque se não tapa a brecha, o Moisés morre. Se não tapa a brecha, a chamada morre. Se não tapa a brecha, o sonho morre. Se não tapa a brecha, a chamada morre. Mas Deus está falando, tapa a brecha que vai continuar vivo. Aí solta Moisés no Nilo e a irmã vai de longe olhando a Miriam. Agora veja o verso 5. A filha do faraó desceu a lavar no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou sua criada e a tomou. Irmão, vê se não é Deus aqui, irmãos. Porque com a princesa, irmão, vai sair de um palácio, o palácio mais rico da época, para ir tomar banho de rio, irmãos. A princesa lá, do nada bate uma vontade nela, quero tomar banho de rio. Mas princesa, tem uma banheira aqui, tem as águas aqui cheio de coisinha aí na água. Não, eu quero um rio. Aleluia. Vê se não é Deus. Como é que pode? Na mesma hora que Moisés está lá. Porque ela podia ter o desejo de tomar o banho no rio um dia antes. Verdade, Jesus. Ela poderia ter o desejo de ir para o rio, tipo, o Moisés está passando 8 horas da manhã e ela aparecer 5 horas da tarde, Moisés já foi. Mas na mesma hora. Aleluia. Glória. Glória. Glória.
Porque Deus nunca vai chegar atrasado. Aleluia. E eu vou te mostrar que só a princesa tomou banho. As donzelas ficaram passeando na beira do rio. Olha aí o texto. A filha de Faraó desceu a lavar no rio e as donzelas passeavam. Diga assim: só a princesa entrou. Só a princesa. As outras ficou de fora passeando. As outras ficou de fora passeando. Até hoje no culto é assim. Estou te dando um tempo para pensar. Nem todo mundo mergulha, irmão. Você está aí, pastor Robson? Nem todo mundo mergulha, irmão. A maioria vem para o culto é para passear. Para cuidar da vida dele. Para ver se a mensagem vai ser daquela. Para ver se a voz não desafina. Para ver se tem hermenêutica, homilética. Mas enquanto isso, enquanto tem um só passeando, ainda tem aqueles que são que nem a filha do rei. Enquanto você passeia, eu mergulho. Quem veio aqui para mergulhar aqui? Pergunta para alguém: veio para passear ou para mergulhar? Glória. Aí mandou pegar e abrindo viu o menino que chorava e moveu-se de íntima compaixão por ele, íntima compaixão dele, disse: dos meninos dos hebreus é esse? Você sabe amor à primeira vista? E aqui Miriam está de longe olhando, tipo, e Miriam, quando vê ela pegando e abrindo o cesto, Miriam não está dando glória não, pastor. Miriam tem comido, meu irmão morreu. Porque a filha do chefe, o chefe que deu a ordem para matar, irmão. Acabou a raça do menino. Mas olha aqui para mim, vou falar. Amém. O faraó que deu a ordem para matar foi o mesmo que tem que sustentar. O que deu a ordem para matar foi ele que pagou os estudos de Moisés. Foi ele que pagou a Joquebede para alimentar Moisés. Foi ele que deu comida para Moisés. Pergunta para mim: o que é isso? É Deus transformando maldição em bênção. Oh glória! Deus é capaz de usar o seu pior inimigo para patrocinar a tua chamada. Você acredita nisso ou está fazendo de conta? Glória a Jesus. Irmão, Deus usa. Deus usa. É que nem a irmã ficou viúva, estava desempregada. 3 filhos para criar, uma prova. E os filhos da mãe estão com fome, Maria. Meus filhos não tem mãe, mamãe. Vamos orar. Não, mãe, pede para o pastor. Não vamos pedir nada para homem, não. Vamos pedir para o dono do ouro da prata. Vamos. Aí dobrou os joelhos. E ela falou: ó, meus filhos, mas para orar, ó, vê lá, hein? O que vocês vão pedir? É para pedir picanha. O que vocês querem comer? Tá, meu? Então peça. O que vocês querem comer? Aquela bolacha cara, peça. É para pedir tudo que vocês querem. Aí os meninos fizeram a lista: chocolate, lasanha. Sabe aquela lista de menino? Nutella. Botaram tudo, irmãos. E dobraram o joelho e começaram a orar. Deus. Aí ela só ficava assim, Jesus. E os meninos pedindo Nutella, biscoito, carne, linguiça, salsicha, hambúrguer, coisa de menino, nugget. E ela: amém, Jesus. Ouve a oração das crianças. Do lado de fora tinha um campo de futebol, irmãos. E tinha uns malas no campo fumando baseado, encostado assim na parede, assim, e ouviram.
Aí um olhou para o outro, bem doido de maconha, e fala: vamos fazer uma brincadeira hoje? Qual? Vamos no mercado, faz a lista aí, tudo que ele está pedindo aí, faz a lista. Vamos no mercado comprar todinho. A gente joga no portão, toca a campainha e corre. E eles acham que é Deus que mandou. Vocês estão aí? Compraram de tudo, irmão. Jogou lá, tocou a campainha. Acha que é Deus que mandou. Ô glória, porque Deus usa até maconheiro. Você não crê nisso, não? Então, pega o menino, olha, e ela se apaixona, e na hora a Miriam saiu. Verso 7: então disse sua irmã, a filha de Faraó. Irmão, pode ver que Miriam aqui tinha uns 13 anos. Olha aqui para mim. Miriam aqui tinha uns 13 anos, que ela aguentou um cestinho. Então não era. Ela tinha uns 13 anos. E quando Moisés saiu do Egito, segundo a Bíblia, Moisés tinha 80 anos. Então, se aqui Miriam tem 13 em torno, quando saiu do Egito, Miriam tinha uns 93 anos. E do outro lado do mar, uma velhinha. Porque tem um jovem que tem que aprender com Miriam, irmãos. Ela bem velhinha, passou a mão no pandeiro e ao sol, Senhor. O primeiro congresso que teve das irmãs do ciclo de oração foi após a travessia do Mar Vermelho. O primeiro congresso disse: olha, Miriam, não vamos ensaiar o hino, não dá tempo. E a beca, Miriam, sem beca. Porque esse negócio de beca, irmão, quando vai fazer congresso, esse negócio de beca, isso aí é briga. Uma fala: não quero essa cor, não quero outra, não quero essa cor. E o pregador: não tem um pregador, só tem um pandeiro aqui. Ô glória! Com 93 anos, deu lugar na terra. E tem uns jovens aí, com 20 anos, 30, parece que está cheio de doença. Que até para levantar a mão assim, alguém pede, levanta a mão e dá glória, ele faz assim. Não, Jesus, é dessa maneira, papai. Olha aí, ó. Olha aqui, vamos para o texto. Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Irei chamar uma ama das hebreias. Não disse que era a mãe, ela ficou quietinha. Não vou chamar a mãe do meu, eu sei quem é a mãe. Não, é uma ama que crie o menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai-te. Vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino e cria-o, eu te darei. Como é que pode a mãe receber o salário para criar o próprio filho? Está aí no texto. E a mulher tomou o menino e o criou. Profundo, Jesus. A filha do Faraó: cria ele para mim. Mas não é de graça, eu vou lhe pagar. Meu Deus, coisa linda, Jesus. E você acha que a princesa pagou pouco ou muito? Pergunta para mim assim: o que é isso aqui? Ó, quando ela botou no rio, Moisés. Diga, Moisés. Moisés foi. Diga, Moisés foi. Mas quando voltou, voltou com salário. Olha aqui para mim, isso aqui é restituição com juros e correções monetárias. Vocês estão aí? Ela perdeu só Moisés. Quando Moisés voltou, não voltou só Moisés, voltou dinheiro também com ele. Então, eu não sei qual foi o Moisés que você perdeu. Tá bem? O Moisés que tu perdeu a tua saúde, o emprego,
a situação familiar. Não sei qual foi o Moisés que você perdeu, mas receba essa palavra: vai voltar com juros e correções monetárias. Aleluia. Cutuca alguém de noite de restituição com juros e correções. Aí ela cria Moisés. Mas eu quero que você entenda uma outra coisa. Até aqui não tem nome o Moisés, irmão. A gente leu desde o verso 1 até aqui. Em ponto nenhum você encontra o nome de Moisés. Não tem nome. Diga, até aqui não tem nome. Até aqui não tem nome. Pergunta assim para mim, por quê? Por quê? Moisés só recebe o nome depois que cresce. Está na Bíblia. Depois que saiu da mamadeira. Está no verso 18, olha aqui. Ou melhor, verso 10. E sendo menino, o que, irmãos? O que, irmãos? Ela o trouxe, a filha do faraó, qual adotou. Aí, depois de grande, chamou o seu nome Moisés, que disse: casar com a sua enteada. Aleluia. Então ele só recebeu o nome depois que crê. E tem gente que não saiu da fralda e quer ter nome. Jesus. Estou te dando um tempo para pensar aí. Glória a Jesus. Tem gente na chuquinha, na mamadeira, na chupeta, na papinha, quer ter nome, pastor. Não, eu vejo os irmãos. Eu não sei se eu contei isso aqui. Teve um cara que me preguei num congresso aí. O cara aceitou Jesus como Salvador. Aceitou Jesus. Glória a Jesus. Aí, depois de 3 meses, eu voltei na mesma igreja. Veio um cidadão com terno cromado. Já viu aquele terno prata? Fluorescente? Não daquele, que nem o jaspe. Não daquele cromado assim, com lencinho aqui assim, um lencinho pra fora. Um sapato que dava para pentear o cabelo, guardadinho assim, ó, pra cima. Um sapato. Não é que o Gabriel veio aqui agora. E ele com a pastona assim. Ô meu amigo, saudade do Senhor, seja bem-vindo. Aí ele olhou para mim: o senhor lembra de mim? Cabelo cheio de um gel, ele estava assim de lá. O senhor lembra de mim? Eu falei: lembro não, amado. Me desculpe, não vou mentir, acabei de pregar. Lembro de tu não. Eu sou aquele moço que quando o senhor pregou aqui há 3 meses atrás, aceitei Jesus. Eu falei: que bênção, como você mudou. Sabe o que ele me disse? É, pastor, porque agora eu sou conferencista internacional. 3 meses, pastor. 3 meses. E eu estou ralando desde que aceitei Jesus, irmão. E não sou nadinha. Aí eu olhei para ele e falei: meu filho, me diga uma coisa. Sim, senhor. Eu não sei o que significa ser conferencista. Me explique aí. Ele se embananou todo. Ele não soube explicar o que é ser conferencista. Eu falei: como você quer ser uma coisa? Você fala que é uma coisa que nem você sabe o que é. E o que tem de gente assim, nasceu, está que nem Adão e Eva, irmão, já quer nascer grande. Que Deus não forma um bebê, um adolescente. Deus já forma eles adultos. Nasceram grandes. Por isso caíram. Porque quem nasce grande não tem história. Quem nasce grande não tem experiência de vida. Quem nasce grande não tem estrutura para aguentar pancada. Para não cair tem que ser igual Jesus. Jesus nasceu pequenininho na manjedourazinha e foi crescendo aos poucos na graça e no conhecimento.
Será que esse Jesus é digno do glória da tua boca? Então ele recebe o nome depois de grande. Esse Moisés. Aí depois de grande, é porque a vida de Moisés divide em 3 partes, viu? Anota aí, não cabe aqui não. Anota aí você. 3 partes. A primeira parte, porque Moisés vive 120 anos. E foi os dias de Moisés 120 anos. E de 120 dividido por 3 é quanto, irmãos? 40. Então está dividido em 3 vezes 40. A primeira parte é os primeiros 40 anos de vida. Que ele é criado dentro do palácio. Aprende toda a ciência do Egito. Diga assim, toda a ciência do Egito. Toda a ciência do Egito. Então, quando diz toda a ciência do Egito, isso aqui é para alguns preguiçosos. Olha aqui para mim. Não está dizendo que Moisés só aprendeu Bíblia. Está dizendo que ele aprendeu geografia, português, matemática. Se não der glória, eu vou falar ciência. Ele estudou. Em outras palavras, ele estudou, irmão. Porque tem crente, não, é joelhologia. Tem crente que quer viver de mistério. Ele estudou. Deus abre porta de faculdade. Você tem coragem de estudar? Oh, glória a Deus. Aleluia. Só saiu um glória aqui. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aí quando fala que o ímpio é mais prudente do que o crente, é por isso o ímpio estuda. O crente não, monte. Não que eu sou contra, irmãos. Não que eu sou contra. A pessoa tem que procurar estudar se alguma coisa na vida. Eu conheci um rapaz que um ano que ele aceitou Jesus, ele pediu a demissão do trabalho, porque o Senhor comissionou para ele trabalhar na obra. Agora ele foi. Eu não sei se está vivo aí. Isso não é uma cesta básica para ele, senão Deus te pega. Irmão, você pode ver, irmão, desculpe eu falar, mas é uma realidade. Esse povo religioso é os que mais passam a prova. Não é verdade? É verdade. É o que mais passa a prova, irmão. Não, mano. Estou 21 dias de jejum. É, glória, amém. Mas trabalha onde? Mistério. Ei, mistério pagar conta? Não. Chega lá para pagar a conta no banco com a pilha de conta assim, mistério. Para ver se vai pagar. Verdade. O rapaz lá de Guarulhos, ele me convidou para mim levar ele para pregar na igreja. Levei ele, pregou, quando chegou no final do culto, deram R$33 para ele. Meu Deus. E ele dentro do carro ele contou assim, ele falou 33. Se eu pregar 5 dias na semana, R$150. Eu falei, miserável, nunca mais. Nem falou no dízimo? Não? Eu vou tirar 3 de nada. Não, ele estava já projetando para ele trabalhar só ficar pregando. Você pregar todo dia, e se for 33, dá 150, dá para mim. Tem muita gente preguiçosa, achando que ministério, irmãos, é profissão. Ministério não é profissão, ministério é vocação. Eu vivo no ministério, eu vivo do ministério, mas se dependesse de mim, eu estava trabalhando até hoje. Eu saí do emprego porque, irmão, Deus gosta de aprontar. Deus aprontou comigo, amados. Sei que não foi pontual. Eu trabalhava no colégio Albert Einstein. Olha, eu estou falando disso. Um dos colégios mais caros de São Paulo. Conquistei a confiança, não da diretora, não da encarregada, mas da dona do colégio. A dona do colégio.
ia viajar, deixava a chave da casa dela, uma mansão lá no morro. Mulher rica, eu estou falando rica, não é de milhão, eu estou falando de helicóptero. Que ela tinha helicóptero, jatinho, tem até hoje. Rica! Deixa, meu filho, os cachorros, eu vou viajar, vou deixar, já tem como você dar comida para meus cachorros, que eles gostam de tudo. Conquistar a confiança dela, ela um dia chegou em mim, ó, eu vou pagar uma faculdade para tu, porque um dia eu quero que você administre esse colégio para mim, que você deu um filho para mim. Ela falou, eu vou, glória, Deus trabalhando. Mas do outro lado, Deus levantando o profeta para falar, larga tudo. Meu Deus. Seu Jonas, eu não já te falei que eu vou te sustentar? Você prega de fé, cadê a tua? E o pau comendo no meu nome, irmãos. E eu olhei e falei, saiu nada. Aí um dia ela está no colégio, ela olhou para mim e falou, meu filho, me acompanha no teu carro que eu tenho um assunto para falar contigo. Aí eu fui pegar a bolsa dela, as coisas. A gente saiu em frente ao colégio, indo pro carro dela. Passou um carro preto, todo filmado, freou, brusco. Diga, Deus apronta. Deus apronta. O carro voltou de ré. Eu falei, pronto, sequestrou a mulher. Eu queria correr, mas vi que ela travou. Eu falei, não vou deixar ela aqui. Voltou, o cara saiu do carro falando língua estranha. Apontou para mim e disse, seu Jonas, eu não já te falei para você largar tudo para minha obra? E a mulher do lado, a dona do colégio espírita, eu olhei para ela, ela vermelha igual a brasa e começou a chorar. Aí o cabra bradou, será que eu vou ter que falir esse colégio por tua culpa? Será que você acha que eu não tenho poder para falar sua patroa? Meu Deus. Se não sair esse barco, apontou para o colégio, vai afundar por tua culpa e a tua patroa vai ficar pobre. Entrou no carro e foi embora. Aí a mulher chorando, o espírito olhou para mim, meu filho, eu acho que você não entendeu o que aconteceu aí. A espírita pregando com o pastor. Deixa eu lhe explicar. Os espíritos falou na boca. Não, quem falou não foi aquele homem. Os espíritos que falou na boca. Você sabe que eu te tenho como um filho. Mas eu vou ter que lhe mandar embora, viu? Ei, eu saí e vivo do ministério porque Deus chamou e provocou situação, irmãos. Não foi eu que fui lá me dar conta que agora sou profeta. Deus chamou e provocou uma situação. E tem muita gente quebrando. Eu tenho moral, nunca precisei, mas eu tenho moral para na hora da prova dobrar o joelho e falar, Deus, olha, eu estava trabalhando, foi o Senhor que me tirou. Eu tenho moral para cobrar, irmãos, porque quem me tirou da vida profissional foi Deus. E graças a Deus nunca precisei comprar, porque eu não tenho nem um chinelo havaiana que não veio do ministério. Cutuca alguém que te espera o tempo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então Moisés foi para o palácio. Vamos correr. Moisés foi para o palácio. Foi para onde? Palácio. Ei, palácio da onde? Palácio da onde, irmãos? Ah, não, vou esperar vocês falarem. Do Egito. Do Egito. Palácio da onde, irmãos? Do Egito. Diga melhor, palácio da onde? Ele foi para o palácio do Egito, os 40 primeiros anos de vida. Os segundos 40 anos de vida, ele passa apacentando o rebanho. Mas Moisés no palácio do Egito, deixa eu falar só uma coisinha. Olha aqui para mim, só uma coisinha. Ele foi para o palácio do Egito. Só que um pouco atrás,
em Gênesis, tem um menino chamado José, que ele também vai para o mesmo palácio do Egito. Quem lembra disso? Glória a Deus. Só que José, para chegar no palácio do Egito, minha irmã, ele sofreu ou não sofreu? Cisterna, mercado escravo, casa de faraó, calúnia, prisão. Foi porrada em José para chegar no palácio do Egito. Só que aqui Moisés chega no mesmo palácio do Egito que José chegou, mas não sofreu nadinha. Estou te dando um tempo para pensar. Olha o mistério aí. É um mistério. Moisés chega no palácio pelas águas do Nilo, irmão. A filha do chefe adotando, dando salário. Chegou muito fácil. Temos 2 tipos de obreiro aqui. Quantos tipos? 2. Temos o obreiro José, que para chegar lá sofre. Estou te dando um tempo para pensar. E temos outro que é o Moisés. Chega fácil. Por que José sofreu e Moisés não? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Que José chegou na raça. Aleluia. Moisés chegou com padrinhamento. É verdade. A filha do chefe abradiou, viu? A filha do rei. Falou, não, pode deixar que eu botei ele lá. Então, o obreiro que chega na raça sofre. Aleluia, Deus. O meu nome poderia ser José Robson. José Robson. Agora, o que chega por apadrinhamento, chega fácil. Apadrinhamento é gente consagrada ao ministério porque deu dízimo alto, porque é amigo do filho do pastor, da esposa. Jesus é Apadrinhamento. dessa maneira. Se não der glória, eu acho que é tu. Oh, Jesus é dessa forma. Só que tem um detalhe. Pergunta, qual é? Qual é? José chegou Aleluia, Jesus. e nunca mais saiu. Aleluia. Eita, olha que mistério. Ô, glória. Eita. Moisés chegou, E saiu. mas estava 40 anos lá no Abô. Deus olhou lá de cima. Tipo assim, eu estou conjecturando. Moisés, tu chegou aí muito fácil. Jesus. Você chegou aí sem teu caráter moldado. Chegou sem ser lapidado. Chegou sem passar pela mão do lei. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Glória a glória. Deus. Jesus dessa maneira. Ei, José é aquele que sofre antes de chegar. Moisés é aquele que sofre depois que chega. Depois que ele estava lá, Deus falou, vou te moldar. Glória a Deus. Glória, Jesus. Depois que ele estava lá, Deus falou, vou te lapidar. Aí entramos, segunda etapa, segundo 40 anos. Ele sai, ele descobre que os egípcios são irmãos dele, sai para dar uma volta. Os egípcios não, os hebreus. Aí sai para dar uma volta. E ele vê um egípcio socando. Estou usando a linguagem de hoje. Vocês entendem? Amém. Socando o hebreu. E ele entra no meio para defender. E esse egípcio avança nele, irmãos. E está escrito que Moisés mata o Egito com a própria mão. Dá lá para você entender o soco de Moisés. Ele não usou uma pedra, um pau. Matou com as próprias mãos. Enterrou na areia. E foi embora. Só que no outro dia o boato está no Egito inteiro. Moisés matou. Ei, quem falou que Moisés matou um homem? Alguém que viu. Hã? Alguém que viu. Alguém que viu. E quem viu? Deve ter sido um dos egípcios. Quer que eu fale quem que viu? Vocês querem que eu falo mesmo? Quem viu foi aquele que Moisés defendeu. Vocês estão aí ou não? Não estavam brigando os dois, o egípcio batendo. Moisés entrou na Bíblia e matou para defender o hebreu. O hebreu
Ei, porque, irmãos, aquele que Moisés ajudou foi aquele que espalhou a desgraça de Moisés. Nossa, Jesus é forte. Estou te dando um tempo para pensar. Oh, glória a Jesus. Pastor, o senhor passa por isso direto. Quem você mais ajuda é quem mais leva a notícia da desgraça, irmãos. Ah, dá um glória aí para mim não ficar desconfiado. É desse jeito. Ei, por isso que você não pode esperar recompensa de ninguém. Aleluia. Não ajudei, é grato, vai nessa. Foi Moisés olhar as costas, saiu contando, não sabe o que eu vi. O Moisés acabou de matar, eu sei onde ele enterrou. É bem assim. Moisés comprou a briga do cara. Cortou o cabelo de cabra até o olho, hein? Aí Moisés foge. Moisés foge. A história de Moisés é linda. Moisés foge e vai para Midian. Diga comigo, Midian. Quando Moisés foge para Midian, ele não está fugindo assim. Por que ele foge para Midian? Quem quer saber, diga amém. Amém. Porque ele sabia que os